Olá, como vai? Em um vídeo anterior, eu comentei sobre a questão da autoestima e falei da questão do vínculo dela com os pais. Os pais te autorizarem para a vida. Se os pais não te autorizam para a vida, você não tem segurança no seu potencial, você não tem capacidade, porque você vai se sentir vinculado a eles. A função dos pais é te colocar em movimento para adquirir a sua independência. Se esse movimento não acontece, não dá certo. Então isso é importante. Agora, e como isso acontece quando se relaciona com as suas dores existenciais? A gente tem que lembrar que na nossa primeira infância a gente passa por diversas experiências que moldam a nossa forma de sentir, pensar, agir e estabelecer relações. Então, se eu não, estou autorizado pelos meus pais, mas eu não vou para a vida, por que será? A gente tem que entender o seguinte, vamos lembrar, que essas 5 dores são a dor da rejeição, a dor do abandono, a dor da manipulação, a dor da humilhação e a dor da troca e da traição. Todos nós experienciamos essas dores e aquelas que forem mais relevantes vão definir a forma como nos portamos para o mundo. Se eu não tenho claro por que cheguei até aqui e que dores estão guiando minha vida, eu não tenho como me lançar no mundo. Por quê? Porque, por exemplo, aí a gente está falando dos traços de caráter. O esquizoide, que vamos lembrar de novo, os nomes aqui não tem nada a ver com as patologias que vocês estão ouvindo, simplesmente são nomes que vieram da literatura científica antiga, tá bom? Então estamos falando de traços de caráter. Então o esquizoide vai ter medo de se lançar no mundo por causa do medo de ser rejeitado. Então o que acontece? Ele não se sente capaz de ir para o mundo porque ele não consegue escapar dessa sina, ele acha que o mundo o rejeita. Então isso afeta a sua autoconfiança e ele não consegue se firmar. O oral não consegue ir para o mundo e não se sente confiante para isso pelo medo que tem de ser abandonado pela família, pelos amigos, por quem quer que seja. E vai moldar suas relações, então, nesse sentido. E qualquer movimento que tenha que ele se sinta afastado dos outros vai ativar essa dor do abandono e, com isso, ele não vai ter a firmeza e a capacidade de se posicionar no mundo com medo de ser abandonado. O psicopata, o traço de caráter psicopata, vai ter o medo da dor da manipulação. Com medo de os outros utilizarem dele para as coisas que eles querem, o psicopata pode não se lançar no mundo, exatamente porque ele tem medo de ser manipulado. E uma das possibilidades que ele teria era se lançar no mundo e aí sim ser um cara articulador para não, com medo de não ser manipulado, mas ele não tem essa capacidade, ele não desenvolve esse potencial. Então, ele se fecha com medo de ser manipulado. O masoquista, traço de caráter masoquista, ele olha para o mundo, vê um grande palco onde ele pode ser humilhado a qualquer momento. Ele pode passar por essa dor e remeter àquela dor infantil. Então, o masoquista pode não se lançar ao mundo com medo de ser humilhado. Ele vai ficar quieto, vai processar as coisas e não vai fazer, e vai guardar até que talvez isso possa resvalar no físico. Por fim, o traço de caráter rígido. O rígido, ele é extremamente competitivo, só que ele pode não se lançar no mundo e não ter essa confiança exatamente pelo medo de que ele não pode ganhar. E se ele não vai ganhar, ele nem começa. Ou então o medo de ser trocado. Por quê? Porque o primeiro amor da vida dele lá atrás, que foi o pai no caso do homem, e a mãe no caso, o pai no caso da mulher, e o homem no caso da menina, o primeiro amor da vida deles já foi uma troca, porque ele já tinha um par. Então ele vive experienciando isso a cada situação, e o medo de se lançar para a vida pode ser exatamente porque ele não acha que vale a pena. Esse medo de ser trocado, esse medo de não conseguir vencer, vai paralisá-lo. E para você entender quais dessas dores são mais fortes e afetam sua vida de maneira mais contundente, a melhor coisa é você fazer uma análise corporal. Por quê? Cada um desses traços que eu falei, cada um deles, ele deixa marcas no corpo, entendeu? Por exemplo, o esquizoide. O esquizoide normalmente é uma pessoa magra, desconectada do mundo, com a cabeça maior ou com ideias criativas. O oral é aquela pessoa mais fofinha, vai parecer um bebezão grande. O psicopata é mais aquela formato do triângulo invertido, entendeu? Grande em cima e pequeno embaixo.
O masoquista é uma pessoa mais ou menos quadrada. Por quê? Porque o quadrado aguenta pressão. E o rígido, para ele não perder nada, ele põe o corpo dele de uma forma bem harmônica. Porque ele sente que não pode perder na vida. Então, a natureza, o sistema nervoso dele, o faz ser desenvolvido de uma forma bem harmônica. Para que todos olhem para ele e falem, só que ele não consegue entregar seu coração. Essas marcas estão registradas no seu corpo e a gente olha 6 partes suas e a partir disso constrói um gráfico. Com esse gráfico em mãos, a gente pode dizer quais dessas dores estão influenciando mais a sua forma de sentir, pensar e agir e como isso está interferindo na forma como você estabelece relacionamentos e vai para a vida. A clareza é o ponto mais importante. Se a gente não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Então a melhor coisa é você ter consciência de por que chegou até aqui, como você conseguiu avançar até aqui. Entendendo isso, você entende quais dores te afetam mais e como isso pode estar afetando a sua autoestima. Que medos e que receios são esses que estão delimitando a sua capacidade de avançar para a vida e prosperar, ser feliz, ter um emprego legal, constituir família? O que te impede? Eu estou falando hoje especificamente das pessoas. A gente não pode esquecer que tem todos os vínculos de relacionamentos familiares. Mas vamos pensar em você. Quando você tem clareza do que você é, fica mais fácil você escolher aquilo que você quer e que você não quer para a vida. Beleza? Então, conheça-te a ti mesmo. Já estava escrito lá no oráculo de Delfos. E aí, fazendo assim uma junção, a verdade vos libertará. Tá bom? Bom, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você curtiu, dê um joinha, dê um like, se manifeste, por favor. Ajuda a gente pra caramba. E se você tem alguma dúvida, me manda no direct, que eu te respondo. Ou em forma de conteúdo, ou eu te respondo diretamente. Beleza? Um abraço e até mais.